Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu apresento a parceria realizada entre a Faculdade de Direito Sorocaba e o SEBRAE Sorocaba, destinado aos futuros empreendedores, que vão impactar diretamente no sucesso do negócio, principalmente na área do direito, uma área que também demanda uma formação de empreendedorismo, de gestão de negócios, de pessoas e todas as outras características do mundo do negócio. Então, nessa temática, na aula de hoje, que se inicia agora, às 17 horas, do dia 8 de 11, que tem por fundamento ou por objetivo a capacitação técnica e empreendedora. Nessa temática, a gente vai ser abordado nessa aula uma atuação do advogado empreendedor, que contará com a participação da doutora Priscila Rabano Budenberg. Por fim, também uma abordagem sobre momentos do negócio, na cultura e no compartilhamento. São temas super relevantes e a Faculdade de Direito de Sorocaba agradece muito essa parceria, que vai muito engrandecer o conhecimento e o futuro dos nossos futuros estudantes e atuais já profissionais da área do direito. Então, eu agradeço, eu sou a professora Noêmia Galdurosa, sou professora da faculdade, vou assistir, e é um prazer contar com a participação de todos vocês. Tenham todos uma boa aula. Boa tarde. Obrigado, professora Noêmia. Quero agradecer a todos aqui que estão assistindo. Vamos ter hoje aqui a minha colega Priscila Rabano Budenberg, trazendo um pouco sobre a experiência, sobre o contexto, né, do advogado empreendedor e algumas tendências também. E, na sequência, teremos o nosso parceiro, né, de atuação aqui do SEBRAE, Rodrigo Amorim, que trará uma mensagem a respeito sobre a economia do compartilhamento, a cultura do compartilhamento que nós temos aí o coworking. Então, a ideia dessa junção é falar sobre empreendedorismo, a princípio, né, voltado para o advogado empreendedor, e aí, na sequência, uma maneira de apresentar, após um processo de formação, né, aonde eu posso empreender, né, e o espaço compartilhado, um coworking, ele pode ser uma opção. Vale ressaltar que o SEBRAE está com um coworking também disponível a todos, na nossa nova estrutura. Depois eu vou deixar aqui no chat o compartilhado nosso endereço atual. E aqui também nós temos uma densidade em Sorocaba, que será representada aqui pelo Rodrigo Amorim, sobre os demais coworkings, que também estão aqui disponíveis, né, para poder recepcionar, para poder apresentar sobre esse contexto, dessa nova economia do compartilhamento. Então, quero agradecer aqui novamente a todos, informar também que esse conteúdo está sendo gravado, porque posteriormente vamos disponibilizá-lo para a FAD, que poderá estar utilizando esse conteúdo, e quem estiver aqui assistindo, vale aqui esse lembrete, que esse conteúdo ele gera um certificado de horas, né, atividade, aqui pelo SEBRAE Sorocaba, e no decorrer do nosso conteúdo, nós teremos aqui uma lista de presença, que você poderá preenchê-la para poder utilizá-la, né? Depois o SEBRAE entrar em contato e emitir o certificado. Você acompanha aqui pelo chat da nossa transmissão, ou então aqui no descritivo do vídeo, né? Que futuramente poderá estar disponível no canal do YouTube da FAD. Então, eu quero chamar aqui a Priscila. Pri, tudo bem? Agradeço. Então, tudo aqui, bem. Joia. Deixa eu tirar o meu compartilhamento, para que você possa ficar livre aqui para compartilhar os seus slides. Compartilhou, Henrique? Compartilhou? Tá, legal. Ótimo. Tá em tela cheia já. Então, tá bom. Bom, gente, primeiro eu quero desejar a todos uma boa tarde, agradecer de novo o Henrique, a professora Noêmia, a professora Karen, todos vocês aí pelo convite, né, de estar falando com vocês, nobres colegas, um pouquinho aí sobre minha experiência em relação aí ao empreendedorismo, né, e a nossa carreira enquanto aí colegas, né, do direito. Então, a gente vai falar um pouquinho, gente, nessa tarde de hoje, sobre as tendências na área da advocacia, e eu procurei fazer um conteúdo aqui para a gente, não apenas de tendências, e isso vocês não vão ouvir, tá? Tendências em relação a áreas jurídicas de atuação. Não, esse não é o propósito do nosso bate-papo de hoje.
tá? Porque isso eu acredito que vocês encontram amplamente na internet, né? Até mesmo porque a gente precisa também ter aí um pouco de paixão, né, por aquilo que a gente está buscando fazer. Então, por mais que eu fale para vocês, olha, vai lá e investe na carreira do direito ambiental, que é uma super tendência. Se você não tiver conexão com isso, de nada adiantará, né? Então, isso vocês não vão ouvir na aula de hoje, nesse nosso bate-papo de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre tendências. Então, eu vou me apresentar, eu sou Priscila Raban de Budenberg, sou consultora de negócios do Sebrae, sou advogada de formação, tenho especialização em gestão estratégica de negócios, trabalho há mais de 20 anos orientando aí dentro do Sebrae empresários de micro e pequena empresa. Hoje também atuo muito forte na área de política pública, não partidária, política pública sim, voltada aos pequenos negócios, né? Então, dentro do Sebrae, dentro dessa questão aí da política pública, eu ajudo os municípios, então a gente faz visita aos prefeitos, né, na implementação da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, que é uma legislação que dá à micro e à pequena empresa o tratamento diferenciado que lhe é concedido pela Constituição Federal, né? Então, a gente ajuda aí os nossos municípios na implementação desse ambiente favorável para a manutenção e instalação das pequenas empresas dentro dos seus territórios. Então, eu faço isso também, de vez em quando faço aqui algumas lives, convidados por alguns colegas, por alguns amigos, né? Que é o caso de hoje, que a gente também está conversando. Também sou gestora aí da parte do empreendedorismo feminino do Sebrae Sorocaba. Tenho a grata satisfação de dizer que o programa que a TV tem está veiculando, né? A partir de hoje, que chama Programa Mulher Ilimitada. Eu sou uma das coautoras desse programa. Ele nasceu aqui no nosso escritório comigo, com o meu gerente Alexandre e com a Fábia da TV Tem, e hoje está aí, né, sendo veiculado na TV Tem Sorocaba e suas afiliadas. Então, essa só um pouquinho de mim. Gostaria de conhecer todos vocês, mas isso não será possível hoje, mas eu tenho certeza que não faltarão oportunidades de a gente se conhecer. Bom, gente, então o que eu trouxe aqui já de cara, né, um número que eu peguei hoje à tarde, que é a questão da quantidade de advogados que nós temos hoje, né? E daí vamos buscar aqui a seccional de São Paulo, não peguei Sorocaba, peguei o estado de São Paulo como um todo, até porque essa live ficará gravada, pode ser vista por qualquer pessoa aí, de repente, do estado, do Brasil, até do mundo, mas a gente vai focar no estado. Então, nós temos 333.460 advogados, para uma população no estado de São Paulo de 46,6 milhões de pessoas. Então, gente, isso significa que nós temos um advogado para cada 140 pessoas. Então, assim, qual que é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nesse item e nesse primeiro slide, né? Que a gente se forma, né? Então, nós temos alguns estudantes aqui, mas nós temos muitos também que já estão formados, como é o meu caso, né? E a nossa faculdade, assim como outras faculdades, a gente não tem um recall, né? Então, assim, a gente se forma, daqui 15 anos a gente faz recall. Não, gente, não é assim, né? Então, assim, qual é a nossa parte? Qual que é o nosso papel em relação ao desenvolvimento de novas competências, né? Novas habilidades? O quanto a tecnologia a gente vai precisar desenvolver para o nosso mercado que, como a gente está vendo aqui, está cada vez mais competitivo. E temos mais advogados chegando. Então, assim, né, gente, nós temos professores de uma faculdade extremamente conceituada no nosso país, que é a Faculdade de Direito de Sorocaba. Então, assim, a gente parte do pressuposto que a parte técnica, gente, nós somos excelentes, porque não há espaço para amador. Então, a parte técnica, para nós, já está, assim, taxado, né, de que a gente precisa ser excelente, é o mínimo. Mas quais, então, são as outras competências que a gente precisa desenvolver e que são as tendências que a gente vai trazer para vocês em relação ao advogado empreendedor? Vamos ver se passa o meu slide, porque ele parece que deu uma travada aqui. Eu até fechei minha câmera, que minha internet deu uma travada, mas vamos lá. Se eu precisar, eu fecho de novo, tá bom? Bom, vamos lá. Em relação, gente, então, ao desenvolvimento de novas competências. Como eu estava falando, o nosso mundo, né, não só do direito, como de um modo geral, mas aqui a gente vai se até aqui ao mundo do direito, exige cada vez mais profissionais menos operacionais e mais estratégicos, gente. Então, assim, a nossa obrigação, gente, do profissional do direito não é mais apenas, única e exclusivamente, conhecer leis. Nós precisamos desenvolver outras capacidades, outras competências, né? Como, por um exemplo,
a questão do empreendedorismo, a questão do nosso perfil empreendedor. A gente precisa ser mais colaborativo, e a gente vai ter aqui um parceiro que vai falar sobre um pouquinho sobre isso, né? Estar mais conectado, né? Então, assim, qual que é a nossa sugestão? Converse com outras pessoas, converse com outros colegas, busque até mesmo junto à sua equipe, caso você já tenha um escritório, alguma coisa assim, né? Busca a sua equipe outras áreas, né, do seu escritório em relação a estratégias que você precisa traçar. E olha só, gente, o empreendedorismo, ele é uma competência. E a competência, ela pode ser desenvolvida. Olha que bacana, né? Então, se você ainda não é empreendedor, embora se você está aqui, você já tem uma característica empreendedora, que é a busca pela informação, né? Mas as outras características do empreendedorismo que nós temos aí, você consegue desenvolver. Então, é uma competência que você consegue desenvolver. E daí também já quero deixar um convite para vocês para conhecerem um pouquinho do nosso seminário, que chama Empretec. Se o Henrique puder colocar aqui no chat para nós sobre o Empretec, né? A gente vai ter uma turma em Sorocaba agora, e nós teremos uma turma em Votorantim, gente, no mês de dezembro, tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Empretec, esse ano ainda a gente está com a gratuidade, mas é um seminário que busca o desenvolvimento e aperfeiçoamento das nossas competências empreendedoras, tá? Então, é isso que a gente vai tratar, de conhecimento e desenvolvimento de novas competências. Então, gente, mesmo que a gente tenha aqui, né, a questão da internet, da revolução digital, né, que foi acelerada ainda mais por conta da pandemia, a gente tem aí um aspecto humano no exercício do direito que a gente não pode ignorar, né? Então, assim, o ser humano, as nossas relações humanas são ainda as nossas grandes forças. Elas é que vão assegurar a nossa continuidade, a continuidade da nossa profissão. Então, por isso, eu gostaria que vocês tivessem esse olhar humanizado do nosso direito, né? Com ele, a gente vai conseguir encontrar a solução, gente, para quem? Para os nossos clientes que são novas gerações. Eles estão muito mais próximos daquilo que eles estão contratando. A gente sabe, né, que os nossos novos clientes, como é que faz, gente? Por meio de aplicativo, de celular, eles querem ter essa questão do nosso contato, né? Então, através de um celular, através de aplicativo, eles querem acompanhar o processo, eles querem acompanhar as ações, né? E daí, como é que chama esse tipo de atividade? Chama legal design. Então, assim, essa questão da advocacia humanizada, a gente vem trazer para vocês a questão do legal design. O que é, gente, o legal design? O legal design nada mais é do que a oportunidade que a gente vai ter, né, de buscar a solução aí para esses nossos clientes dessa nova geração que está cada vez mais conectada, entender como que eles querem que a gente trabalhe com eles. Isso se chama o quê? Legal design. Então, é uma advocacia humanizada. A gente tem, sim, a questão da digitalização, que foi acelerada ainda mais por conta aí da pandemia, mas não podemos deixar de lado a questão do humano. Então, estudem sobre legal design. E daí, gente, eu vou dando alguns insights para vocês, tá? Para que vocês também possam aí fazer as pesquisas de vocês em relação aí às tendências. Inserção digital em massa dos departamentos jurídicos e dos escritórios de advocacia. Gente, o nosso meio, né, o meio jurídico, ele é extremamente tradicional, normalmente bastante conservador e em alguns momentos, né, nós somos taxados por outros profissionais de que somos avesso a inovações. Que alguns advogados acabam sendo aí resistentes a mudanças tecnológicas, né? Isso é algo que a gente precisa mudar, né? Então, assim, a gente precisa fazer com que entendamos que os nossos clientes são nativos digitais. Esse é o nosso público. Que quando eles precisam de orientação jurídica, o que eles fazem, gente? Eles vão na internet. Com poucos cliques, eles contratam advogado, eles tiram suas dúvidas. E a gente, enquanto profissional do direito, a gente precisa se adaptar, né? Então, assim, a internet mudou, a forma como a gente está buscando informação mudou, e a nossa área, o direito, não pode ficar para trás de forma alguma. Então, enquanto advogados, nós precisamos administrar
e utilizar, gente, as ferramentas disponíveis para quê? Porque através das ferramentas disponíveis, a gente vai conseguir aumentar a produtividade no nosso escritório, na nossa empresa. O escritório nada mais é do que uma empresa. Então, pesquisem também sobre isso. A utilização de ferramentas para aumento de produtividade dentro do meu escritório da advocacia, ok? Então, inserção digital no meu escritório. Importante falar também, gente, que hoje é comum a automatização e a consulta dos processos. Então, hoje em dia, a gente precisa desenvolver habilidades para que a gente do futuro, né, consigamos tomar decisões baseadas no quê? Em dados. E quem vai nos dar esses dados, gente? A inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas anotem, inteligência artificial, ferramentas para aumento da produtividade dentro do meu escritório. Produtividade não existe só em indústria, existe também dentro do seu escritório de advocacia. Então, a gente também vai trazer aqui algumas ferramentas para vocês, né? Mas comecem também a pesquisar sobre isso. E a inserção digital é algo, gente, que veio para ficar e que você precisa introduzir cada vez mais. Não é só para fazer audiência, não é só para fazer pesquisa, mas sim para que isso se torne algo estratégico dentro da administração do seu negócio. Pesquise sobre as ferramentas tecnológicas mais modernas que tem no mercado. E aí eu pergunto, você utiliza dentro do seu escritório software? Gente, nós temos assim softwares estratégicos que podem ajudar você a fazer a diferença, né, em relação à sua equipe, em relação ao seu cliente, em relação aos resultados que você consegue produzir a partir de dados analíticos. Então, também pesquise quais são as ferramentas, quais são os softwares disponíveis no mercado para que você possa utilizar ele de maneira estratégica, analítica, e aí desenvolva um perfil analítico, né? E daí a gente vem falar para vocês, gente, sobre dashboards, tá? Além de relatório, que é algo que demanda tempo, é algo que muitas vezes ele é frio, ele é numérico, ele não, de repente, te embasa para você tomar decisões estratégicas. O dashboard, ele é feito por robôs, né? Então, e por mais que você tenha esses robôs, esse software que vai fazer para você todo esse relatório, se você não tiver um perfil analítico para estudar esse relatório, para você entender esse relatório e com base nele você tomar suas decisões de maneira estratégica, de nada adiantará qualquer tipo de dashboard, qualquer tipo de relatório. Então, desenvolva um perfil analítico, capaz de entender os dados e, mais do que isso, estruturá-los para uma decisão estratégica dentro do seu negócio. Essa é uma outra tendência que a gente precisa desenvolver. É uma competência que eu preciso, hoje em dia, ter dentro do meu escritório. Estude disciplinas além do direito. Muitas vezes a gente acaba se concentrando em estudar o direito, né? E aquilo que eu já falei no início. Gente, o estudo do direito, ele tem que ser básico para um advogado, né? Então, assim como em todas ou diversas áreas que nós também temos colegas que não estão tão preparados. Mas isso não é diferencial. O fato de você ser bem preparado, de você conhecer o direito, no meu ponto de vista, é básico. Então, eu digo a você, vá além. E o fato de você estudar, por um exemplo, comportamento empreendedor, você estudar gestão empresarial, é uma disciplina que vai além. Isso que vocês estão fazendo hoje é o estudo de uma disciplina que vai além do direito, né? Amanhã nós teremos uma live com a OAB, estamos com mais de 140 inscritos, né? Onde a gente vai falar sobre inteligência emocional, ou seja, uma disciplina que vai além do direito. Inteligência emocional também é uma competência que a gente consegue desenvolver, né? Então, assim, estude além do direito. O direito, ele precisa ser básico, isso não é diferencial para ninguém. A gente parte do pressuposto que a gente é ótimo naquilo que a gente faz, né? Que a gente está super atualizado naquilo que a gente faz. Então, vamos buscar estudar outras disciplinas.
Nós temos diversos cursos no Sebrae, gente, no site do Sebrae, nós temos diversos cursos EAD extremamente rápidos e que vão poder aí subsidiar vocês também nessa parte da gestão, que no nosso ponto de vista é o que hoje vai trazer um diferencial para você enquanto aí gestor do seu escritório de advocacia. Então, você sendo um advogado empreendedor, um advogado gestor, conhecendo sim, né, da parte da administração, conhecendo sim da parte do negócio, tá? Direito criativo, né? Então, é algo que também a gente fala para vocês desenvolverem, buscarem desenvolvimento da criatividade dentro do seu escritório. Então, assim, estimule a sua equipe, estimule as pessoas que trabalham com você para que elas possam, gente, criar. Então, assim, o direito, né, como eu já falei para vocês, ele é uma área extremamente tradicional, né? Somos uma das profissões aí mais antigas que existe. E, às vezes, a gente acaba confundindo essa questão do conservador como algo que não é possível a gente inovar. E isso, gente, é uma grande falha, né, que a gente acaba cometendo. A partir do momento que você conseguir estimular a criatividade da sua equipe, você vai conseguir estimular novos produtos e novos serviços que você pode agregar no seu escritório da advocacia. Permita que a sua equipe crie. Você tem momentos que você faz aí alguma interação com a tua equipe, né? Se você não tem, comece a fazer. É importante que a sua equipe, ela se sinta parte desse processo de criação, que você não pode, né? As pessoas, quando elas dão ideias, porque a partir do momento que você pode, as pessoas param de contribuir. E se as pessoas param de contribuir, você para de crescer. Então, assim, estimule a criatividade dentro da tua empresa, né? Faça reuniões rápidas, né? Mas permita que as pessoas, né? Muitas vezes vocês têm aí jovens estagiários, né? Ou mesmo novos advogados que estão chegando. Permita que eles tragam essas inovações, né? Que estarão aí aliadas à tua experiência e certamente poderão contribuir demais, né? Para que a gente também aprimore e desenvolva a criatividade como uma competência dentro daí da tua empresa, né? Então, gente, essas são algumas tendências que eu trouxe para vocês. Como eu falei para vocês, a gente não ia falar de área, nada disso, né? Mas nós trouxemos para vocês algumas competências que é importante que vocês desenvolvam para que vocês tenham aí, né, cada vez mais a efetividade dentro da tua empresa. E agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre produtividade. E a gente vai falar sobre dicas para que você possa aí melhorar a produtividade dentro do seu escritório. Primeiro, identifique problemas que atrapalham a rotina do seu escritório. Então, às vezes, né, a gente tem aí diversos procedimentos, né, que a gente acaba não percebendo que eles, por estarem aí no dia a dia da nossa empresa, eles acabam sendo, gente, empecilhos. Eles acabam fazendo com que a gente perca tempo na nossa empresa. Reuniões intermináveis, reuniões sem necessidade. Às vezes a gente se desloca, hoje em dia menos, né? Mas se desloca aí de uma maneira que a gente perde muito tempo em trânsito. Então, comece a identificar quais são os problemas que estão atrapalhando e que podem atrapalhar, que podem fazer com que você perca tempo dentro da tua empresa. E daí eu trago para vocês, gente, algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando, né, para soluções de problemas. Então, assim, eu até coloquei aqui para vocês aqui em cima uma colinha, né? Todos os problemas, eles vão ter etapas básicas comuns. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam definir o problema, identificar qual que é a causa raiz desse problema. A partir daí, vocês vão começar a colocar quais são as medidas temporárias, quais são as medidas permanentes, né? Que vocês vão colocar em prática para quê? Para que vocês tenham resultados. E mais do que isso, que vocês possam medir, que vocês possam monitorar e que vocês possam validar o quanto ele deixou de existir dentro da tua empresa, né? Então, olha só, nós temos aqui alguns, né, que eu trouxe para vocês aqui, algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando, né, como uma ferramenta para você identificar problema. O que eu mais gostei, gente, foi esse relatório A3. Eu acho que acaba tendo mais conexão com o escritório da advocacia. Mas eu trouxe para vocês todas aí que eu achei, né, nas pesquisas que eu fiz. Então, tem o ciclo PDCA,
Tem ação preventiva de ação corretiva, que chama CAPA. Tem a ferramenta É ou Não É. Tem o relatório A3. Tem o 8D e tem os 5 porquês. Então, não vou me discorrer sobre todas, né? Mas eu quis trazer para vocês que a gente tem ferramenta para que a gente possa minimizar, então, né, os problemas, que é um dos pontos que a gente traz aí em relação à produtividade dentro do nosso escritório, né? Então, vejam qual que vocês mais se identificam. Eu, particularmente, gostei bastante do relatório A3, eu acho que ele fala mais em relação a pessoas, e a gente pode estar utilizando mais dentro da rotina aí do nosso dia a dia do escritório. Mas estão todas aí, depois também a gente disponibiliza para vocês esse material, tá? Mas vocês vejam, né, que a gente vai trazer para vocês aqui a questão para vocês poderem verificar produtividade, e eu vou trazer sempre uma ferramenta, tá? Que tá aí junto com essa questão da produtividade. Então, o primeiro que eu coloquei para vocês, identificar os problemas. E daí eu trouxe para vocês ferramentas que vocês podem estar utilizando para identificar os problemas dentro da tua empresa. E olha só, gente, eu acho que isso aqui tem total conexão com a questão da criatividade, né? Que a gente falou um pouquinho antes para vocês, né? Que é uma competência que a gente precisa desenvolver. A partir do momento que você junta a sua equipe, por um exemplo, através de um relatório A3, para começar a identificar problema, você vai permitir as ações criativas, né? Então, assim, veja só que tem total conexão essa fala nossa, né? Então, questão da produtividade, primeiro, identifique quais são os problemas que, de repente, estão aí roubando tempo, né? E deixando de ser menos produtivo o seu escritório. Segundo, gente, faça um planejamento. Olha, quando eu me formei, eu nunca tinha ouvido falar de planejamento, gente, na parte jurídica. Nunca. Nunca, nenhum professor, nada, né? Eu sempre tive, assim como eu acredito que a maioria de vocês, né? Disciplinas voltadas ao direito, né? E a gente nunca teve nada, gente, em relação à gestão empresarial. E daí, quando a gente chega no nosso escritório, a gente precisa fazer com que o nosso escritório, ele seja produtivo. A gente precisa viver, muitas vezes, né, do escritório, porque a grande maioria não trabalha por hobby, né? Por paixão, sim, somos apaixonados pelo que fazemos, mas precisamos ganhar dinheiro, né? E a gente não tem noção sobre gestão empresarial. Então, o objetivo é a gente poder ajudá-los, tá, gente, em relação a isso. E o segundo item que eu trago para vocês, então, é a importância de você fazer um planejamento dentro da sua empresa, porque o nosso escritório, gente, ele é uma empresa, né? Então, assim, depois que a gente conseguiu identificar aí quais são as nossas dificuldades que estão atrapalhando, ou seja, os problemas, né, que estão atrapalhando no rendimento, na produtividade do nosso escritório, a gente já viu as ferramentas, né, que a gente pode estar utilizando. O que a gente vai ter que fazer, gente? Coordenar a solução, né? Então, assim, a gente precisa buscar a solução para que esse problema deixe de atrapalhar a produtividade do meu escritório. E isso, gente, além das ferramentas que eu coloquei para vocês, né? Vocês também vão precisar fazer o quê? Um planejamento junto com a sua equipe. Esse planejamento, gente, ele vai ajudar vocês o quê? A melhorar a questão aí, né, do seu escritório. A gente traz, então, para vocês aqui, gente, como uma ferramenta de planejamento, olha só, o Canvas. Quem já ouviu falar do Canvas? Eu queria que alguém escrevesse aí no chat, Henrique. Fale para mim se o povo está escrevendo, porque eu não vejo nada e nem ninguém, né? Só vejo a minha tela. Eu vou aproveitar, vou colocar o site para construir essa ferramenta, tá? Ah, sensacional. Gente, quem já ouviu falar do Canvas? Vocês já fizeram dentro aí do escritório de vocês um Canvas, um quadro desse daqui? Sim? Alguém respondeu aí, Henrique? Vamos ver. Sim, o Carlos Leite, obrigado pela participação, já falou que já fez. Legal. O Henrique também, que é o xará aqui, sim, o Canvas é excelente. Professora Noêmia, muito útil. E eu quero aproveitar e deixar aqui o link para o Canvas Digital, que é uma plataforma que o Sebrae mantém gratuitamente. Para quem aqui já vem realizando e conhece e queira desenvolver ou atualizar o seu Canvas, utilize a plataforma. É isso aí. Pode continuar.
Legal, Henrique. Então, assim, ótimo, gente. Ótimo que, então, vocês já estão inteirados e já estão fazendo, então, dessa rotina algo dentro do seu escritório, né? Por quê? Porque ela é estratégica. O planejamento, ele tem que ser enxergado como algo estratégico dentro do nosso cotidiano. E, muitas vezes, a gente fica muito no fazejamento, né? E a gente acaba não planejando as atividades que a gente vai realizar. Então, é importante que vocês já conhecem, né? Mas utilizem também aí o link que o Henrique está passando para que vocês possam, porque assim, o Canvas, o que é bacana dele, né? Diferente do plano de negócios, que é algo mais estático, o Canvas, ele é algo mais dinâmico, né? Então, que você pode o tempo todo estar aí alterando. Então, façam isso de maneira aí rotineira, né? Não permita que ele fique aí paralisado. E junte sua equipe para que ela possa te ajudar aí nesse seu planejamento. Você pode ter certeza que a gente também vai estar desenvolvendo, então, o quê? A criatividade dentro da nossa empresa. Gente, um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês, né, em relação aí à questão da produtividade. Priorize as suas atividades, né? Então, assim, o quanto eu faço isso hoje no meu dia a dia, né? Eu identifico quais são as minhas tarefas principais, quais são as minhas tarefas secundárias, o que é urgente que eu preciso fazer, né? Assim, gente, é importantíssimo que a gente faça isso e entenda o que é realmente relevante na minha rotina, né? E daí, como é que a gente pode fazer isso? Né? Através também, gente, de ferramentas. E eu trago para vocês aqui uma ferramenta para vocês poderem priorizar as atividades de vocês, né? Então, a gente tem aqui a questão da importância e a questão da urgência, né? Então, se você tem aí algo que seja importante e urgente, faça agora. Se você tem algo que é importante, mas não é urgente, você pode decidir quando você vai poder fazer isso, né? Se você tem algo que é urgente, mas que não é importante, você pode delegar. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho, se eu não consigo enxergar. E se você, né, tem algo que não seja urgente e que não seja importante, deixa para mais para frente. Né? Então, assim, essa é uma ferramenta que você, uma matriz, na verdade, de priorização de atividades, né? Que você pode estar utilizando nesse item terceiro aqui que eu coloquei para vocês, que é a questão da priorização das suas atividades, porque às vezes a gente faz tudo ao mesmo tempo e a gente acaba não fazendo de maneira correta. Então, vamos começar a ter ferramentas. Isso é ferramenta, gente, tudo isso é ferramenta de gestão, tá? Isso é priorização de tempo, né? Então, é uma ferramenta também que a gente traz aí que vocês podem estar utilizando nesse terceiro item, que é um ponto importante para a questão da produtividade no seu escritório, né? Terceirize aquilo que você não conseguir dar conta. Então, é possível, sim, a gente terceirizar, aquelas atividades que muitas vezes, né, a gente não consegue aí, de repente, está dando conta, está levando muito tempo, e de repente, quando a gente consegue colocar isso na ponta do lápis, a gente entende que isso, de repente, pode ser delegado para alguém fora da nossa equipe, né? Mas é lógico que é importante vocês fazerem também uma análise financeira, né? Do quanto isso financeiramente também é viável. E claro, né, gente, como advogados que somos, não preciso dizer, né, o quanto a gente precisa conhecer a pessoa ao qual a gente está delegando determinada atividade dentro do nosso escritório. Mas é algo também que você pode fazer e que muitas vezes pode aí ajudar na produtividade do seu escritório. Outro ponto é a questão da tecnologia, né? Então, assim, gente, a tecnologia, ela é algo que veio aí para melhorar a nossa produtividade. Então, nós temos aí diversos softwares, e aí eu queria que vocês colocassem se vocês usam já algum software dentro do escritório de vocês, né? Se vocês têm aí aplicativos, né, que de repente podem te ajudar na lista das tarefas diárias, se vocês têm sistema jurídico específico, né, para advogado. Queria saber como é que nós estamos aqui em relação a esse grupo, né? A digitalização, né, das ações que são responsabilidade do escritório, por exemplo, é uma facilidade indiscutível que a gente pode ter. Eu estou fazendo isso, eu estou digitalizando as minhas ações, né? Os processos tecnológicos e o direito, gente, cada vez mais, né, eles estão aí caminhando lado a lado, para a gente ter aí o quê? Uma gestão prática e eficiente, né? Então, assim, desde a gente automatizar tarefas operacionais,
acompanhar aí os nossos processos, fazer dashboard. Queria saber quem já faz dashboard, quem tem essa competência do desenvolvimento, que eu falei do desenvolvimento, a questão da competência do você olhar o analítico, né, desse dashboard, né? Então, assim, gostaria de saber como estamos em relação aí a sistema, a software, em relação à gestão da tua empresa, a tecnologia para a questão de cliente, carteira de cliente. Alguém está colocando alguma coisa, Henrique? Estou acompanhando aqui, ainda não. Eu queria aproveitar aqui a paradinha, falar que eu postei novamente aqui o link para esse de presença, tá? Então, não deixe de registrar essas informações. É diferente, alguns aqui, né, muitos, aliás, preencheram a lista de inscrição, e aí esse daqui é o de presença para saber que você está assistindo esse conteúdo. Então, está aqui disponível no momento no nosso chat, né, mas também, futuramente, quem assistir a gravação também estará disponível no descritivo do vídeo. Legal, Henrique. Por enquanto, ninguém colocou. Pode seguir, então. Então tá bom. Então, gente, mas assim, é algo que também vem aí, né, ajudar vocês na questão da produtividade, né? Então, nós temos diversos software, tecnologia que vem aí para somar, né, para o seu escritório, para ajudar você na gestão. E nós temos software jurídico que vão além, né, dessa questão de digitalização de processo. Eles ajudam também vocês na questão de fluxo de caixa. Eles ajudam vocês também na questão da carteira de clientes de vocês, né, de fazer essa gestão em relação a todos esses pontos, tá certo? Se vocês ainda não conhecem, busquem entender e acessar os softwares sérios que nós temos aí no mercado, que certamente vão ajudar aí vocês na questão da produtividade, né? Daí tem a questão da jurimetria, né? Então, a jurimetria também é a questão da tecnologia, que vai poder aí te ajudar na questão do avanço do processo em relação à tecnologia dentro do direito, né? Queria saber se vocês também já utilizam, se vocês já utilizaram, se vocês conhecem sobre isso. Para mim, de verdade, quando eu fui pesquisar, foi algo bastante novo, né? Eu achei bastante interessante, mas que pode ser também estratégico para a gente poder estar utilizando, né? Então, assim, a jurimetria, gente, ela é importante. Para quê? Para que a gente tenha aí ciência dos dados, né, em relação ao direito. É um campo que vem ganhando bastante espaço, não só na parte jurídica, né, mas de uma maneira geral, no mundo empresarial, né? Mas o que é, gente? A jurimetria nada mais é do que a gente utilizar a estatística. Olha, eu achei sensacional isso, né? A estatística, a probabilidade, métodos, né? Sobretudo quando a gente olha o que? As decisões judiciais e a gente estuda o histórico dos processos de uma organização, de um tribunal, né? E dessa forma a gente consegue ter um parâmetro para nos ajudar em relação às decisões jurídicas precisas e justas. Então, Henrique, olha só, através da estatística a gente consegue identificar se determinado tribunal ele dá o ganho de causa para um, para outro, a questão das jurisprudências, assim, é sensacional, é algo também que vale a pena a gente avançar um pouquinho em relação aos nossos estudos, porque é uma tendência e é uma tecnologia, gente, que a gente pode estar utilizando a nosso favor. Tá? Então, pesquisem um pouquinho mais aí sobre a questão da jurimetria. Se vocês não conhecem, vale a pena tá pesquisando e entendendo um pouquinho mais, que é algo aí que vem para revolucionar, tá? Inteligência artificial é uma realidade, né, gente? Então, assim, é algo que já está acontecendo, então, no direito não poderia ser diferente. Então, hoje em dia, os nossos celulares, por um exemplo, se a gente fala, ele começa a conversar com a gente, sem a gente nem ao menos ter chamado ele, não é isso? Então, isso é inteligência artificial. E na parte jurídica, isso não é diferente, né? Então, assim, com foco também no aumento da produtividade, a gente precisa estar utilizando, né, a inteligência artificial, né, no sentido do quê? De que são sistemas inteligentes, né? Então, a gente está utilizando Google, a gente utiliza Facebook, né? Que a gente vê que eles acabam vendo o quê, gente? Os nossos comportamentos, não é isso? Eles olham tudo que a gente pesquisa, o Henrique conhece muito sobre isso, mas eles olham tudo que a gente pesquisa
pesquisa, né? E depois eles ficam colocando aí para a gente poder estar consumindo, para a gente poder estar pesquisando, né? E daí nós temos, gente, diversas startups, né? Jurídicas que estão aí trabalhando a questão da inteligência emocional, a inteligência artificial também na área jurídica, né? Então, assim, utilizar, então, a inteligência artificial, gente, na tomada de decisão assertiva, né, na modelagem, a gente poder estar olhando dados estatísticos, muitas vezes, para a gente poder conduzir os nossos projetos e as nossas ações. Então, também... Oi? Viu, Pri, posso fazer aqui Claro, pode falar. trazer uma informação a todos, né? Já que você falou a palavrinha startup, né? Que é um assunto que eu adoro. O Sebrae, eu estou publicando aqui no nosso conteúdo aqui do chat, o Sebrae Conecta. Não são estritamente, né, startups jurídicas, mas qual que é a proposta do Sebrae Conecta? O Sebrae, ele buscando favorecer essa transformação das empresas, o Sebrae ele está em busca de parcerias com startups que possam somar com o dia a dia, com a gestão das micro e pequenas empresas. Então, Pri, o Sebrae está com 19 parcerias, né, que envolve vendas, controle financeiro, emissão de nota fiscal, diagnóstico. Tem 19 opções, né, que o empresário ele pode dispor, né, o advogado, aí, empreendedor, pode estar dispondo. Estou deixando o link aqui para que possa estar conhecendo. É isso aí. Legal, Henrique. E eu vou falar um pouquinho também sobre startup daqui a pouquinho, tá? Mas daí a gente traz também, gente, a questão das Lawtechs, né, e das Legaltechs, que também vem aí ajudar a gente na questão aí da produtividade em relação ao campo jurídico, ao nosso escritório, né? Então, assim, o cenário que a gente tem hoje, né, na questão da tecnologia, né, então a gente criou aí muitas Lawtechs e Legaltechs, né, que são o quê, gente? São soluções tecnológicas para o mercado jurídico, né, então o Brasil, Henrique, hoje conta com aproximadamente 150 Lawtechs, né, que são startups justamente aí, né, na parte jurídica, né, em solo nacional, né, que vem ajudar aí na automação de documentos, resolução de conflitos, tem a parte da jurimetria também, que nós temos diversas aí, Legaltechs ou Lawtechs, né, que é a mesma coisa, né, que vem aí justamente com o objetivo de ajudar a gente, né, no nosso mercado, a dar celeridade, aumentar a nossa produtividade, né. Então, assim, hoje em dia, muitas vezes, ainda nós temos escritórios que precisam ficar pesquisando, né? Pesquisando jurisprudência, então preciso colocar lá os termos, né? Sendo que hoje, né, a gente tem essas startups que são especializadas também nisso. Para quê, gente? Porque você não vai precisar mais fazer isso, né? Vocês sabem que, assim, hoje em dia, nos Estados Unidos, por um exemplo, a produtividade dos escritórios de advocacia, eles são 60% maiores do que do Brasil. Por quê? Porque eles utilizam muito a questão da inteligência artificial, né? Então, assim, nós precisamos também avançar nesse quesito. E daí a gente vem aqui mostrar para vocês algumas Lawtechs, né, que a gente tem já no nosso mercado jurídico que vem aí para nos ajudar, né? Então, aqui tem a Data Lawyer, né? Então, Analytics e Jurimetria. As startups dessa categoria desenvolvem ferramentas para antecipar resultados de decisões judiciais a partir de dados, né? E daí a gente tem aqui uma startup, que é a Data Lawyer, por exemplo, que desenvolveu uma plataforma de jurimetria própria, né, que utiliza inteligência artificial para potencializar análises complexas e cruza as informações em processos de natureza trabalhista, por um exemplo, tá? Que mais? Nós temos também aqui automação e gestão de documento. As Lawtechs e Legaltechs dessa categoria desenvolvem software para automatizar documento jurídico, além da atividade de gestão de todo o ciclo de vida do contrato, CLM, né? Entre as startups da categoria está a Contractor, que oferece serviço de assinatura digital, autopreenchimento de documento e alerta de vencimento de contratos.
Compliance. As startups dessa categoria promovem ações voltadas ao cumprimento das normas legais, nacionais e internacionais, e desenvolvem ferramentas para disseminar a cultura da integridade nas empresas. A Cronos, que está aqui, oferece um gerenciamento de risco de compliance para as empresas por meio de uma pesquisa em mais de 1.300 fontes e elaboração de um dossiê de fácil visualização. Extração e monitoração de dados públicos. As Lautechs e Legaltechs dessa categoria desenvolvem soluções para extrair e monitorar dados públicos. Em suma, as startups focadas no segmento otimizam o tempo dos seus clientes, oferecendo informações privilegiadas com antecedências. A Inteligov, aliás, monitora as casas legislativas federais, gerando informações atualizadas sobre o campo de atuação do profissional de advocacia. Gestão de escritórios e departamentos jurídicos. As startups dessa categoria oferecem a questão de auxiliar você na gestão da rotina, né, do departamento jurídico. São hoje as iniciativas em maior número no país. A Aurum, por exemplo, desenvolve software jurídico para atender demanda tanto de pequenos escritórios quanto de departamentos jurídicos e grandes bancas. Redes de profissionais. As Lautechs e Legaltechs dessa categoria estabelecem rede de conexão entre profissionais do direito. Em síntese, permite o quê, gente? Conexão, né? Que as pessoas e as empresas encontrem advogados em todo o Brasil, né? Aliás, estudantes e bacharéis em direito têm acesso a oportunidade de negócio, artigo, peças, além da possibilidade de você poder participar de grupos de discussão, networking, né? Outra, resolução de conflitos online. As startups dessa categoria desenvolvem soluções para solucionar conflitos online. O que se busca é desjudicializar as demandas por meio de mediação, arbitragem ou negociação de acordos, né? Se eu fosse falar de uma tendência na área jurídica, né, que não fosse a questão comportamental, vocês podem ter certeza que essa seria uma, né, gente? A questão da desjudicialização. A Lautech Sem Processo, por exemplo, conecta advogados com o departamento jurídico para solucionar questões jurídicas sem ingressar na esfera judicial. E a gente tem uma aqui, eu até gostaria depois de ver com você, Henrique, como é que está essa startup, se ela ainda está no Parque Tecnológico, tá? Mas é uma startup, gente, que foi aprovada em 2020 no Startup SP, no 7º ciclo que a gente teve em Sorocaba, chama JustVec, que foi selecionada em 2020, e essa startup, eu não sei se ela está funcionando, não sei se você tem essa informação, Henrique, mas seria legal, tem? Tenho sim, trazer um pouquinho, né, a JustVec, ou JustVec, né, tem uma variação. Eu não sei direito o nome, mas é mais ou menos isso. Ela, sim, ainda existe, né, inclusive o Fernando, né, que é o CEO dela, sempre está ali pelo escritório regional de Sorocaba. Basicamente, né, gente, seria bom se eles estivessem aqui para contar um pouco em detalhes, né, mas basicamente eles criaram um algoritmo, né, e vamos dizer aí, o algoritmo sendo um robozinho que ele consegue fazer uma análise mais eficiente, né, sobre as publicações que estão sendo realizadas. A princípio, é claro que existe aí alguns sites que auxiliam no processo de análise de publicações, né, feitas para o profissional, mas eles estruturaram esse algoritmo com um grau de assertividade, né, muito maior, né? Isso aí, quem conta, né, o próprio Fernando, comparando com as opções que existem no mercado. Então, é uma startup ainda que está aí ativa, né? E em breve, né, podemos aí negociar futuramente, né, com a Noêmia, com a FAD, para a gente trazer aqui o depoimento deles também. Ó, eu até peguei na internet alguma coisa sobre eles, eu vou ler aqui para vocês, ó. A JustVec está desenvolvendo um sistema que fará a busca jurisprudencial automaticamente para o advogado. Hoje, o advogado, quando vai desenvolver uma petição, ele precisa pensar as palavras-chave e ficar buscando em sites de tribunais ou sites que agregam conteúdo de decisões de tribunais. Com o sistema integrado,
como ele é integrado automaticamente no editor de texto, então, conforme o advogado vai digitando, ele já vai interpretando e traz sugestões de decisões similares, jurisprudências relacionadas ao que ele está digitando. A vantagem disto, conforme diz o CEO, que é o Fernando, né, é que haverão algoritmos de inteligência artificial. Então, com o tempo, irá trazer cada vez mais decisões e decisões ainda mais relevantes para o advogado. Então, eu acho, Henrique, que seria bacana se pudesse promover essa conexão para ele apresentar, falar um pouquinho, né? Porque, assim, é algo que vem, né, gente, para ajudar na questão da produtividade do escritório, que é algo que a gente precisa aprimorar em relação aí às nossas competências e na gestão do nosso negócio, tá? Bom, daí eu tenho um vídeo aqui, vamos ver se eu consigo passar esse vídeo. Vamos ver, Henrique. Aí você me fala se está passando e se está saindo som, por favor. Ok. A formação em Direito é vista mais tradicional e permaneceu quase imutável em sua estrutura básica desde a instalação dos primeiros cursos no Brasil, em 1827. Apesar de vista como uma das melhores opções de formação dos jovens desde então, inclusive por abrir as portas para diversas opções das carreiras públicas, a área é vista como tradicionalista, pouco afeita a novidades e também pouco permeável a mudanças. O perfil formalista e conservador do profissional jurídico está, no entanto, com os dias contados. A atuação jurídica requer cada vez mais métodos estratégicos de prevenção, afastando-se da cultura do litígio. Para isso, o novo profissional deve estar integrado ao objetivo do negócio e com todos os demais processos internos corporativos. Isso quer dizer, assumindo uma função executiva e de gestão, e não apenas como um solucionador de conflitos dos quais não participou. Cada vez mais, o advogado será consultor e partícipe da atividade empresarial, conhecendo a atividade do cliente em constante diálogo com os diversos profissionais de outras áreas ligados à atividade, principalmente empresarial. Novas oportunidades na área de tecnologia, compliance, meios alternativos de solução de controvérsias serão promissoras. É essencial que o moderno profissional do direito tenha uma visão multidisciplinar e um olhar que ultrapasse a formação tradicional jurídica. Nesse contexto, ele deve ter íntima ligação e conhecimento das áreas gerenciais, econômicas e de contabilidade. O domínio de ferramentas tecnológicas também é indispensável ao operador do direito. A adoção de uma postura empreendedora, aliada a uma sólida formação jurídica e a um conhecimento multidisciplinar, são elementos básicos para o protagonismo como operador do direito. Seja na advocacia ou nas carreiras públicas, esse novo profissional deve ultrapassar a chamada miopia do entorno e ser adaptável às demandas do mundo moderno, buscando e propondo soluções. A formação em Esse vídeo, gente, eu achei que ele resumiu de uma maneira bastante lúdica, né? Tudo isso que a gente conversou, ele está na internet do IBMEC, né? E eu quis colocar para a gente finalizar esse nosso bate-papo, ao qual eu agradeço a oportunidade, deixo aqui meu e-mail de contato, né? E me coloco à disposição para aquilo que vocês precisarem. Obrigada. Que legal, ótimo, Pri, fantástico. Muito obrigado aí pela sua brilhante palestra, né? Muito gostoso te escutar, muito gostoso ver as referências. Quero aqui aproveitar, enquanto aqui, queria já chamar aqui o Rodrigo, para se quiser abrindo a câmera, a gente já vai fazendo aqui uma transição. Enquanto o Rodrigo está chegando, eu gostaria aqui de reforçar, né, gente, sobre a lista de presença, que é importante, para que depois o certificado possa ser gerado para vocês, tá? Mas, enfim, queria saber também se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade aqui de estar postando aqui no nosso chat, abrindo o microfone, se quiser. Reforço, né, que o Sebrae está de portas abertas, né, para todos aqui, lembrando o nosso cowork também, de um ambiente de trabalho que pode ser utilizado aí. Eu sei que aqui a OAB em Sorocaba também agora tem um cowork, né, só que ambiente de trabalho, né, sempre é bom, até tendo em vista aí o número de profissionais que a Priscila, né, a doutora Priscila aí trouxe, tem muitos profissionais, então espaço, eu acredito que sempre é uma carência, né, que é necessário, e aqui eu queria só fazer uma troca, né, em relação ao porquê do ensejo, né, do Rodrigo, da Company Work, né, falar um pouquinho sobre a questão da cultura do compartilhamento.
porque tendo em vista, né, esse momento, né, do advogado, do profissional que está estudando, está em processo de transição do banco da faculdade para o dia a dia, né, haverá os que vão, talvez, cursar aí, né, ir para uma carreira pública, né, de algum concurso, e haverá os que vão, né, efetivamente advogar. E aí, dentro dessa questão que hoje o Sebrae ele está também discutindo, junto com um grupo de coworkings, o papel do empreendedorismo, né, nessa conversão, o papel do empreendedorismo nesse momento da universidade, falar um pouquinho mais a respeito do... E depois, né, depois que eu me formei, né, para onde eu vou? O que eu posso estar fazendo? Né? Vou lá, alugo uma sala, né? A Priscila já atuou já como advogada, a professora Noêmia acredito também, né? Depois, né, fica sempre aquela questão, né? Vou terminar, vou alugar uma sala, né? Vou me cadastrar, né, para começar, né, a ter alguns processos, começar essa jornada, só que nem sempre tão rápido, né? Existe uma curva, né, de todo esse processo. E hoje, né, nessa nova economia, a gente vê, né, nos últimos anos, uma ascensão de maior aceitação para o compartilhamento, e aí, em especial, os coworkings. Né? E aí é por isso, né, para falar de coworking, nada melhor do que chamar alguém que vivencia isso, né, diretamente, que seria o caso aqui do Rodrigo Amorim, né? Gostaria de agradecer aqui a sua presença, Rodrigo, e quero te chamar, né, aqui para poder trazer um pouco a tua mensagem aqui para todos. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Em nome aí de todos os coworkings de Sorocaba, agradecer o Sebrae pelo movimento que está realizando, pela FAD também, né, por abrir o espaço. Professora também, obrigado por disponibilizar aí o tempo dos alunos e o seu, para que a gente possa falar um pouquinho dessa cultura da economia colaborativa, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou pedir, por gentileza, Henrique, se você puder me dizer se está tudo ok. Vocês visualizam a minha apresentação? Sim, já abriu. Perfeito, então. Bom, eu sou o Rodrigo, sou sócio juntamente aqui com o Ricardo na Company Working, um escritório compartilhado que está em Sorocaba desde 2012, e nós somos bastante entusiastas da economia colaborativa e gostaríamos de falar um pouquinho para vocês, então, e acredito que isso vai corroborar muito com a palestra aí sobre tudo que um advogado precisa, né, para esses novos tempos, né? Na verdade, já vivemos um novo tempo, mas as coisas evoluem numa velocidade muito grande. Então, para começar, essa frase de uma provocação, né? Faça o que você pode com o que você tem onde você estiver. O início da carreira de um profissional, seja na área de advocacia ou não, é muito de não ter exatamente todas as ferramentas disponíveis ou toda a estrutura disponível para iniciar a carreira dos sonhos, né? Muitas vezes a gente inicia com muita luta, muito trabalho. Empresas como o Sebrae, por exemplo, que auxiliam na orientação, no treinamento e até mesmo, né, na melhoria da tua mão de obra, mas a realidade é de muita batalha no começo, né? E empreender no Brasil, como vocês viram, não é uma coisa fácil e simples, tem que ter planejamento, tem que ter trabalho, tem que ter criatividade, cabeça aberta para as novidades, e o coworking entra onde nisso, né? Entra exatamente nessa parte de estrutura, que é uma das maiores dificuldades que o profissional ou o empresário, quando vai iniciar um negócio, ele tem, né? Contratar ou comprar estrutura hoje não é barato. E para quem tem ali uma ideia de carreira que não está vinculada a um emprego numa determinada empresa ou até mesmo num escritório, você tem que realmente se virar. O Sebrae vai trazer agora, né, trouxe essa novidade do coworking para que os profissionais consigam iniciar a sua jornada, né, dentro de um ambiente onde eles possam trabalhar, mas
a realidade é bem o que o Henrique falou, né? E depois, né? Vou para onde e vou fazer o quê? O coworking, ele é uma tradução literal do inglês de trabalhando junto, né? São escritórios que a gente também chama de escritórios compartilhados, que basicamente oferecem estrutura e serviços para profissionais liberais, autônomos, empresários, empreendedores, enfim, e até mesmo para grandes empresas, para que eles possam desenvolver o seu negócio, trabalhar, atender clientes e assim por diante, né? A realidade do coworking mudou muito no Brasil, por isso eu citei grandes empresas, porque grandes empresas estão contratando estruturas de coworking para colocar os seus funcionários, por exemplo, que são de outras cidades, para não fazer mais com que esses funcionários se desloquem através de ônibus fretado, através de carro, ou qualquer outro tipo de locomoção, para que eles possam, inclusive, ter mais saúde e ficar no ambiente mais seu, né, na sua cidade, perto da sua casa, etc. e tal. Mas voltando, o coworking é basicamente um escritório que vai oferecer, né, toda essa estrutura aí para o profissional iniciar a sua carreira, ou até mesmo aqueles que já estão com a sua carreira em andamento, o seu negócio em andamento, e serviços, né? Inovar, então, já há alguns anos virou palavra de ordem, né? E hoje, profissionais de diversas áreas estão se inserindo nessa ideia de economia colaborativa, né? Então, o que é esse conceito de economia colaborativa? É uma nova percepção de mundo, aí a gente vê novidades surgindo a todo momento. Vocês acabaram de citar aí o pessoal do Sebrae, diversas startups, né, no segmento jurídico. Você tem acessibilidade ao invés de possessão. Então, eu tenho uma solução para aquilo que eu preciso, ao invés de ter a chave de uma sala, de uma casa comercial, por exemplo. Você tem mais acúmulo do que... Aliás, você tem menos acúmulo e mais compartilhamento. Ou seja, eu não vou ter posse de muitas propriedades, e sim vou compartilhar mais, né? Isso no âmbito geral da economia colaborativa. E está aí o exemplo do Airbnb, né? Que hoje é uma das maiores empresas de hoteleiras do mundo e não possui sequer um quarto de hotel. É muito interessante isso, né? O cliente, ele faz parte do processo, ou seja, eu não vejo mais o cliente apenas como um comprador, alguém que vai me dar dinheiro. Não, ele vai fazer parte do processo, inclusive de criar o produto, né? Enfim, de trabalhar junto para que esse produto, esse serviço evolua. A professora citou muito a questão, né, da pessoa que vai procurar um advogado, mas antes disso, ela entra na internet e já pesquisa um monte de informação e já chega para o profissional com um monte de informação. Informações corretas ou não, a verdade é que ele chega com muito mais bagagem do que antigamente, né? E promove relacionamento. Isso, na prática, reduz custo, gera networking, aumenta a produtividade, você tem sempre estrutura profissional perto de você, temos o conceito plug and play, você não tem fidelidade, eu não tenho que assinar contratos longevos, né, de locação, por exemplo. Eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho mobilidade e eu tenho acesso a conteúdo, porque eu estou sempre perto de profissionais, de empresas, como, por exemplo, é o caso do Sebrae, né? Então, as pessoas que vão iniciar a sua carreira no coworking do Sebrae vão ter nada mais, nada menos como o principal conteúdo de empreendedorismo hoje, que é o que o Sebrae dispõe, né, para todo o mercado brasileiro. Bom, na prática, como que o coworking vai contribuir para você, advogado que vai se formar e tem intenção de seguir uma carreira solo, por exemplo, né? Localização. Você vai encontrar um coworking perto da sua casa ou você vai encontrar um coworking perto da sua necessidade. O que é a minha necessidade, a sua necessidade? Se você é um advogado na cidade de Sorocaba, mas tem um cliente na cidade de São Paulo e esse cliente porventura não tem uma estrutura, você pode atendê-lo num coworking, por exemplo, né?
Hoje você não precisa mais atender no restaurante, no café, no shopping, né, na praça de alimentação do shopping e coisas do tipo. Então, hoje, o coworking vai te dar essa facilidade de estar perto de você, onde você estiver. Estrutura. Você vai ter estrutura profissional dentro desses coworkings. Naturalmente, você vai encontrar coworkings que tenham mais a ver com o seu estilo de atendimento e você vai ter uma estrutura profissional que dê mais credibilidade e confiança para o seu atendimento, para o seu negócio, para a sua equipe e tudo mais. Redução de custo. A redução de custo é incalculável, porque quando a gente fala de estrutura de empresa, nós temos diversas possibilidades, né? Desde a locação de uma estrutura até a compra dessa estrutura. Então, uma coisa é fato, estar num coworking, você tem redução de custo ao mercado mais tradicional e convencional de locação de estrutura. Seguindo aqui, flexibilidade. O coworking vai sempre ter um plano para a sua realidade. Se a minha realidade hoje é atender um cliente por semana ou um cliente a cada 15 dias, eu posso simplesmente só utilizar a estrutura no horário que eu preciso, no dia que eu preciso e pagar só por aquilo que eu preciso. Eu não tenho mais aquela coisa de ter um custo alto para eu ter um pouquinho de cliente, um pouco de atendimento ou um pouco de horas trabalhadas dentro desse escritório. Não. A flexibilidade ela é 100% dentro de uma estrutura de escritório compartilhado, justamente porque você só usa quando você precisa e aí você só paga aquilo que você usa. Networking. Você fatalmente vai conhecer pessoas. É inevitável, né? Você vai conhecer pessoas quando você for atender clientes, você vai conhecer pessoas quando você for trabalhar, quando você for numa palestra, num workshop, num café de negócios e assim por diante. As possibilidades são imensas, né? E isso ajuda porque muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de fazer conexões, principalmente quando a gente inicia uma carreira de empreender. Então, o coworking ajuda muito nesse aspecto. E, por fim, a comodidade. Administrar um escritório é uma tarefa a mais do que você administrar, aliás, somada ao administrar o seu próprio negócio. Então, você tem as suas preocupações diárias da sua carreira, dos seus clientes, dos atendimentos, dos contratos e assim por diante. E você ainda tem que administrar o escritório. A manutenção, o pagamento das contas, a segurança e assim por diante. Num coworking, tudo isso você simplesmente risca, né? A gestão dessa estrutura é toda, obviamente, do gestor lá daquele escritório compartilhado, onde você, como eu já disse, vai pagar só por aquele tempo ou por aquele serviço que você contratou. Então, você tem 100% de foco na sua empresa, no seu negócio, né? Nos seus clientes, nos seus contratos e assim por diante. Seguindo aqui, bom, hoje no Brasil nós temos mais de 1.200 escritórios compartilhados. Esse número, ele é um número, na verdade, de 2020, então 2021, com certeza, a gente vai ter um aumento significativo, porque nós temos um crescimento nesse segmento superior a 20% por ano, e mais da metade desses espaços compartilhados estão aqui no estado de São Paulo. Até por isso eu frisei bastante essa questão da localização. Você sempre vai encontrar um escritório perto de você ou perto da sua necessidade. Aqui em Sorocaba nós somos hoje mais de 20 espaços compartilhados. Estamos representados aqui nessa palestra por 5 espaços que eu vou falar um pouquinho para vocês mais para frente, né, desses locais aqui de Sorocaba. E mais uma provocaçãozinha, né? Você precisa do furo ou da furadeira. É muito interessante essa pergunta, esse questionamento, porque corrobora o que a gente vende. Nós somos a furadeira, nós coworkings somos a furadeira, né? E o que o cliente precisa é do furo. Então, o cliente precisa de sala para trabalhar, no coworking tem.
O cliente precisa de uma secretária, mas ele não precisa dela em tempo integral ou que ela seja exclusiva. O coworking tem. Ele precisa de uma sala para atender um cliente. O coworking tem. Ele precisa de uma sala para dar uma palestra, fazer uma reunião de maior escala de pessoas, um treinamento. O coworking tem. O coworking tem eventos onde ele pode aumentar o seu conhecimento. O coworking tem. Enfim, as possibilidades são imensas, como eu já disse. Então, com certeza, né, a resposta é: você precisa do furo, né? E o coworking vai oferecer exatamente isso. Quebrando alguns paradigmas, né? No início, né, dos coworkings no Brasil, ficou muito essa questão de que o coworking era para a área de tecnologia, e muito pelo contrário. Hoje, inclusive, uma das maiores ocupações dentro de coworking no Brasil é exatamente na área de advocacia. Muitos advogados, principalmente dessa nova geração, né, que está se formou nos últimos anos e vem se formando, já pensa realmente de forma um pouco mais, menos tradicional, entre aspas, voltado à posse de sala, né, à posse de uma casa comercial para montar o escritório e tudo mais. Não tem privacidade, muito pelo contrário. Todos os espaços dentro de um coworking são privativos, né? A diferença é que existem espaços que têm características particulares. Então, dentro de um espaço compartilhado com estações de trabalho, você, de fato, está dividindo um espaço com outros profissionais. Mas existem as salas privativas, tanto para o atendimento como para pessoas trabalhar, né? Então, não existe nenhuma possibilidade disso. E aí, já conectando, né, com o terceiro paradigma, vão roubar meus clientes, vão roubar minha ideia. Muito pelo contrário. O que se vê dentro do coworking são conexões de parceria, conexões de negócio, e não de um querendo ter o que o outro tem, né? O pensamento das pessoas dentro de um coworking é muito diferenciado. É realmente de conexão, de soma, de compartilhamento, de estrutura, de conhecimento, para que todos consigam atingir um objetivo em comum e tudo mais. Preciso me isolar para ser produtivo. Eu acho que a pandemia derrubou, assim, de vez, né, esse paradigma, porque as pessoas, os profissionais sofreram muito com a falta de produtividade dentro do home office, né? E existem pesquisas, e eu vou mostrar um pouco para frente para vocês, que dentro de coworking, na verdade, os usuários relatam o aumento da produtividade. E coworking é uma moda passageira. Bom, isso já passou também. Coworking no Brasil oficialmente está instalado desde 2007, mais ou menos. Então já são aí mais de 10 anos bem consolidados, com um crescimento exponencial nos últimos 5 anos. Bom, aqui é um dos ganhos comprovados, como eu comentei com vocês. 64% dos usuários de coworking relataram que se tornaram mais dispostos a completar suas tarefas em tempo desejado. Isso em comparação ou em relação ao home office ou em relação a escritórios tradicionais. 91% revelaram que melhoraram sua intenção, sua interação, né, com outros profissionais e empresários, corroborando, né, a ideia do networking. 68% afirmam ter melhorado o seu foco no trabalho, que a gente estava falando da perda da produtividade, por exemplo, em relação ao home office. 71% revelaram ter aumentado a sua criatividade, né? Vocês falavam, né, muito sobre criatividade, aí, que o advogado também precisa de criatividade, então tá aí um ponto que pode ser importante para vocês. 70% reportaram que se sentem mais saudáveis dentro de um coworking. Isso faz muita conexão com a questão da localização. Muitos profissionais escolhem trabalhar em coworkings que estão perto da sua residência, no mesmo bairro, na mesma região ou, no máximo, na mesma cidade. Então, profissionais, por exemplo, que trabalhavam em São Paulo, são de Sorocaba e agora só trabalham em Sorocaba e trabalham no modelo
home office, na verdade, dentro de coworking, né? A pessoa não precisa mais dirigir, não precisa mais ficar horas dentro de um fretado. Isso, consequentemente, tem impacto na saúde da pessoa. Isso é só um exemplo, mas o aumento, na verdade, de que as pessoas se sentem saudáveis, ela é também em outros fatores, como o próprio ambiente, que é um ambiente mais harmonioso para se trabalhar em comparação a escritórios convencionais. E 82% afirmaram que se sentem mais motivados do que nos escritórios normais. Isso porque o próprio ambiente do coworking traz uma rotina mais diferenciada, com mais fatores de diferenciação. Como eu disse no começo, fatalmente você conhece pessoas. Geralmente, num escritório tradicional, você passa muito tempo com as mesmas pessoas. E não que isso seja um problema, mas é fato que, quando a sua rotina muda um pouco, e o coworking traz isso, você sente algo a mais. E isso auxilia, e por isso, um número tão alto de pessoas relatando que se sentem mais motivadas. Tá? E por fim, aqui então, vou mostrar um pouquinho dos espaços que hoje aqui estão representados. O meu escritório, que é a Company Working, localizado aqui no Campolim. Nós temos 2 unidades e temos todos os serviços que aí relatamos, né? Estrutura de salas para trabalho e atendimento, estrutura de serviços, endereço para registrar a própria sociedade advocatícia, né? A pessoa não quer registrar a sociedade dela na própria residência, quer separar o endereço pessoal e residencial, ela pode fazer isso num coworking, por exemplo. Inclusive, Sorocaba é uma das poucas cidades brasileiras que tem uma lei específica para o chamado domicílio fiscal. Então, e mais um fato que em Sorocaba, somente os escritórios compartilhados estão aptos perante a lei para oferecer o serviço de domicílio fiscal. O Complexo Mofo, que fica no Jardim Paulistano, são 2 unidades no Jardim Paulistano, é um ambiente muito bacana, focado inclusive em profissionais também de artes e comunicação, também tem toda a estrutura e todos os serviços que eu relatei. O Space, que fica localizado ali no Parque das Águas, um espaço também muito bonito, muito amplo, com toda a estrutura também que todos os coworkings oferecem, né? Estrutura de atendimento a clientes, estrutura para trabalhar, serviços profissionais, como eu citei. O 015, que fica na Santa Rosália, né? Tem também todas as estruturas que eu já comentei aqui, de salas de trabalho, de reunião, os serviços profissionais. E, por fim, o Living Up Estúdio Terapêutico, né? Que, diferente um pouco dos outros que eu apresentei, eles têm um foco maior nos profissionais da saúde, como terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, enfim. Então, isso mostra um pouco, né, de como é plural essa questão do coworking. Para vocês que são advogados, vocês vão ter uma amplitude até maior, porque como os advogados são uma das maiores profissões que está presente dentro do coworking, existe uma maior amplitude, mas, como mostra o Living Up, existe espaço para todas as profissões e para todas as áreas, e isso mostra o quão importante é esse movimento do coworking, né? Então, era isso o que eu tinha aqui para mostrar para vocês do nosso universo. Eu acho que eu consegui cumprir aí a nossa meta, Henrique, de 20 minutos. Me desculpe se eu falei muito rápido, eu estava preocupado aqui com o tempo. E fico aqui à disposição de vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, caso queiram descobrir alguma curiosidade a respeito desse espaço, ou se alguma coisa que eu apresentei aqui não tenha ficado claro aí. Muito legal, show de bola, Rodrigo. Gostei demais aí da apresentação. Enfim, deixamos aqui então aberto para caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta,
né? Fiquem à vontade, professora Noêmia também, se tiver alguma dúvida. Algum outro professor aqui que esteja também participando. Bem, Verdade, então... Oi, Noêmia? não seriam, as dúvidas foram super bem esclarecidas, porque vocês apresentaram um cenário super importante para o nosso contexto, a automação, robotização, tudo isso aumenta a demanda por habilidades técnicas, assim, para solução de problemas e inovações no mundo jurídico. Nossos estudantes, nossos profissionais recém-formados, eles estão em constante formação, né? Mas uma formação mais jurídica, voltada para o exercício da hermenêutica jurídica, que é a arte de interpretar e aplicar o direito. A Priscila, parabéns, Priscila, pela sua exposição tão compacta, mas com informações tão importantes, e você falou logo no início da sua palestra que nós, advogados, estamos preocupados com a legislação, e isso é natural mesmo, mas o olhar que vocês estão trazendo é um olhar, assim, multidisciplinar, ou até mesmo interdisciplinar. Haverá uma crescente pelas habilidades sociais, né? Não só gestão empresarial, mas gestão humana, como é que nós estamos tentando buscar a solução dos problemas, com soluções de conflito, o quadro institucional que você apresentou dos advogados, assim, foi espetacular, super com dados importantes para nós entendermos que temos muitos advogados e precisam desenvolver competências, humanização nesse contexto, a inserção digital, tudo isso que você falou, Priscila, enriquece e faz com que os nossos alunos, com certeza, eles vão ter assim, um desenvolvimento, um perfil analítico muito mais aguçado, na medida que eles vão se formando, né, vendo próximos à capacitação ou a sua atividade profissional que eles vão exercer. Estudar além do direito é fundamental, é um olhar que nós devemos ter, que nós, do direito, nós olhamos muito para isso, mas nós não exercitamos muito, porque a gente acha que nós vamos exercer somente a atividade jurídica, quando na realidade é essa gestão empresarial, né? A criatividade, tem tanta coisa que vocês falaram aí, que olha, a gente vai ter que estudar muito as ferramentas, né? Planejamento. Eu vou te dizer uma coisa, eu já tive uma empresa e eu tive quase todas as aulas com o Sebrae, que me deu uma base super, assim, sólida para poder entender questões de finanças, o que eu acabei terceirizando, lógico, como você mesmo fala, ninguém domina tudo, mas o Canvas eu já utilizei, né? A gente tem que priorizar a atividade do advogado, mas nós não podemos esquecer de ganhar dinheiro, não é, Priscila? Eu acho que isso também é super importante. O co-work que você está trazendo, Rodrigo, é fundamental, porque às vezes a gente não tem um capital para empatar, para investir, né, no início da carreira, principalmente, ou até por causa da pandemia, todos ficamos em casa e, de repente, achamos nos identificamos numa zona de conforto, mas o co-work tem toda uma estrutura profissional, o que é fundamental para que todos os advogados tenham essa oportunidade. A OAB também está de parabéns com a estrutura, com a nova casa, né? Doutor Márcio, presidente, trouxe aí tantas oportunidades para os jovens advogados. Então, jurimetria, são coisas da tecnologia, nós estamos na era do conhecimento, né? É tanta coisa, inteligência artificial. Eu ficaria aqui falando e ouvindo muito mais do que vocês nos falaram e nos apresentaram. Mas eu queria já de antemão agradecer, em nome do nosso diretor, doutor Gustavo Gazola, da nossa coordenadora Patrícia Maranzano, da nossa querida professora Karen Beth Mendes, que tanto se empenhou por esse evento e que eu sei que vai reverberar para os nossos alunos. Nós vamos trazer aí o máximo de informações para eles, e agradeço Priscila, agradeço Henrique, agradeço Rodrigo, e ficamos à disposição para que essa nova parceria, essa ação conjunta se efetive de forma mais a atender os interesses dos nossos estudantes e dos nossos futuros profissionais, e os que já estão aí, né, ex-alunos, que já estão com a carreira mais sólida, mas de repente tem que fazer um ajuste para a atual modernidade. Parabéns mesmo. Obrigada, viu? Que bom, muito obrigado também, professora. Ao Rodrigo, da Company Working, a Priscila. Eu gostaria só, aproveitei aqui e compartilhei novamente a minha tela, né, deixando aqui o endereço do Sebrae Sorocaba, que fica aqui na Avenida São Paulo, 1182, na realidade, 1182, não é 81,
E ali em Ponte, nosso telefone. E lembrando, né, o nosso ambiente, né, nós estamos chamando de um centro de negócios, né? Então, quem tiver o interesse até mesmo de conhecer um pouco mais o Sebrae e também os coworkings de Sorocaba, né, eu convido, né, venho aqui fazer uma visita para o nosso escritório, terei o prazer de poder compartilhar também aqui as informações que o Rodrigo Amorim trouxe, né, assim como os contatos também para fazer a visita, né, quem aqui, depois, Rodrigo, se quiser deixar aqui no chat aqui o seu e-mail, seu telefone, fique à vontade, tá? Mas eu quero reforçar que aqui, quem vier assistir também, e se direcionar ao Sebrae, nós, com um grande prazer, vamos estar direcionando, né, a conhecer todo esse universo de coworkings que existe aqui em Sorocaba, como a Company Work. Então, agradeço aqui novamente e, enfim, nos despedimos aqui, então, até um próximo evento. Até mais, parabéns. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, obrigado, gente. Tchau.